Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus neste lugar, irmão. Amém. Sem demorar, abre a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 46. Aleluia. Quem não me conhece, eu me chamo Ernils, vim lá de São Sebastião, contar o que Deus fez na minha vida. Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Aleluia. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos fazer um momento de oração. Pai, nesta hora, meu Senhor Deus, nós te pedimos, faça a tua vontade no nosso meio. Meu Pai, que esse testemunho, meu Deus, venha tocar profundamente no coração de cada um que se faz presente neste lugar, meu Deus. Porque, meu Deus, tudo que eu passei foi para o teu nome ser glorificado. Então, meu Deus, eu te peço nesta hora, toca no profundo do teu povo, meu Deus, e faça a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Sempre glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero dizer para os irmãos que, para mim estar aqui hoje, foi difícil. Na verdade, eu nem sabia se eu iria conseguir chegar até aqui, porque o nosso inimigo, nós sabemos que o desejo dele é de nos matar. O desejo dele é de acabar com aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E na minha vida não foi diferente. No dia 9 de fevereiro desse ano, estava eu indo cortar meu cabelo, porque no outro dia iria começar as aulas. E eu estava muito feliz. Pela manhã eu saí para comprar materiais, fazer compra para minha mãe. E eu estava muito feliz mesmo. E certo que pela tarde eu almocei, terminei de almoçar, fui mexer no celular, deixei o celular lá e disse: mãe, estou saindo. Peguei a bicicleta, desci em uma rua. Mas o inimigo tinha preparado um laço para mim logo na frente. Eu não consigo explicar para os irmãos como é que aconteceu tudo, porque eu não me lembro completamente de nada. Não lembro o momento em que eu saí de casa. Só lembro que naquele dia, pela manhã, eu estava fazendo compras e estava muito feliz. E pela tarde, eu quase morri. Sofri um acidente. Eu descia e o carro vinha subindo em alta velocidade. Eu não sei o que aconteceu, quem bateu em quem, não lembro. Só sei que a batida foi tão forte que rasgou meu rosto, quebrou 8 dentes da minha boca e eu caí naquele chão. E minha tia, quando fica sabendo daquilo, o jovem que estava lá foi para casa, na minha casa correndo, avisou a minha mãe, a minha tia. Nessa hora todo mundo se desespera e minha tia sai correndo ao meu encontro. Ela me falou que quando ela me vê ali naquele chão deitado, ela disse que eu não estava respirando, não estava me mexendo, ou seja, eu estava apagado, eu estava morto no chão.
E ela chegou clamando por misericórdia, Deus. Aleluia. Tem misericórdia da vida do teu servo. Glória a Deus. E ela disse que quando ela começou a clamar por misericórdia, eu comecei a me mover, eu comecei a querer me levantar, e ali já tinha um bocado de gente em cima de mim, e não deixaram eu levantar. E para a glória de Deus, Deus foi tão bom que naquele exato momento estava passando uma enfermeira, que ela trabalha em um posto lá perto de casa, e ela reconheceu que era eu, ela prestou os primeiros socorros ali, e ela falou que você nasceu de novo. Aleluia. A sua boca estava completamente rasgada e estava saindo muito sangue. Agora ela falou que eu caí com a cara no chão. Agora, jovem, ela falou para mim, você é abençoado por Deus. Aleluia. Se você tivesse caído com a cara para o céu, você teria engolido o seu sangue, você teria morrido engasgado. Certo que ali foi tudo rápido, veio logo a ambulância, me levou para o hospital. Eu entrei na sala de cirurgia, se eu não me engano, foi às 7 horas e fui sair só às 2 horas. Os médicos falaram que quebrei o maxilar, quebrei os dentes, e eles não estavam mais achando lugar para colocar os pinos, para reconstruir o meu rosto novamente. E ali eu totalmente apagado. Eu fui acordar no outro dia com os meus pés amarrados, as minhas mãos estavam amarradas, e eu sem saber por que estava ali. Eu olhava para cima, eu olhava para os lados, e eu não sabia onde eu estava ali, porque na minha vida inteira eu nunca fui no hospital. Eu tinha ido no hospital uma vez quando eu era criança, quando eu cortei o braço, e eu não estava reconhecendo aquele lugar. E depois eu vi o meu familiar que estava ali do meu lado, o meu primo. Eu perguntei onde eu estou. Ele falou para mim que eu estava no hospital. Aí eu fui perguntar para ele, por que eu estou no hospital? O que aconteceu? Ele falou, você sofreu um acidente, você quebrou seus dentes, rasgou o rosto, e você vai ter que ficar aqui de repouso. Quando eu ouvi aquelas palavras, irmãos, no exato momento eu começo a chorar, porque eu olhei o meu rosto, estava todo cheio de pontos, na minha boca estava todo estraçaiado, e a minha tia o tempo todo dizendo, seu rosto ficou horrível, Deus te ressuscitou de novo. Aleluia. E antes disso acontecer, Deus começou a mostrar visões para pessoas, para irmãos, para irmãs. Irmãs a Deus e amor que eu nem conhecia, falaram para mim que falaram para os filhos delas que congregam comigo, que elas estavam vendo acontecendo um velório na minha igreja. E esse velório havia muitas pessoas, só que ela não conseguia ver quem era que estava dentro daquele caixão. E logo eu fiquei sabendo que tinha outra pessoa que teve a mesma visão. Um velório acontecendo naquela igreja. E quando eu fiquei sabendo daquilo ali, eu comecei a glorificar o nome de Deus. Aleluia. Aquela Glória a pessoa era eu. Deus. E eu ali naquele hospital, eu chorando, inconformado com aquilo que tinha acontecido comigo. E sempre nas nossas vidas, quando acontece algo, a gente sempre pergunta para Deus, Deus, o que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Assim era eu. Eu perguntava, chorava, perguntava e nada. E ali, irmãos, eu estava desesperado sem saber o porquê aquilo tinha acontecido. Ao mesmo tempo eu estava ali, mas a minha mente estava ligada em Deus o tempo todo. Aleluia, Deus. Quando eu deitava, dormia. Quando eu acordava, acabou. Quando eu olhava, a ficha caía. E eu falei, quanto tempo eu vou ficar aqui? Não podia falar, eu não conseguia respirar. Eu tive que usar um aparelho na minha garganta para me poder respirar, porque eu engoli muito sangue e eu não conseguia falar ainda. E eles me deram um papel, eu me lembro muito bem daquele papel com uma caneta, e eu ficava anotando as coisas ali, e as pessoas vinham me falar, e eu dizia, que dia é hoje? Que horas são? Querendo que os dias passassem, porque eu estava agoniado ali, irmãos. Uma coisa ruim, que eu te digo, não espere Deus te colocar em um leito de hospital para você se consertar. Aleluia, Deus. Não espere Deus te colocar em uma cama ali sofrendo enfermo para você poder glorificar o nome dele e reconhecer que Glória a Deus.
disso acontecer comigo, Deus falou, eu tenho uma grande obra contigo, eu tenho uma grande obra contigo, e foi falando. E eu não dei ouvidos a Deus. Mas eu pregava a palavra de Deus, eu entrava em quadras que tinham maconheiros, eu pregava ali. Na escola eu ganhava almas para Jesus, mas eu não tinha um testemunho fiel. Quando eu aceitei Jesus, eu ganhei minha família toda de uma vez só. Eles foram vendo o meu testemunho, eu mudando de vida e mudando. Cada um, eu fiz um voto com Deus. Deus, eu quero ver toda a tua família, a minha família, em tua casa. E Deus foi pregando um por um. E por um mês, irmãos, um mês, todos já estavam na presença de Deus. Glória a Deus! E Deus falou para mim que só me deu esse livramento por amor à minha família, à minha mãe, porque eu não era digno de estar aqui, irmãos. Você vê, quando nós brincamos muito com Deus, Deus ele pode não agir naquele momento, mas a consequência dos nossos erros, irmãos, uma hora ou outra ela vem. Verdade, Jesus. E eu estava ali naquele hospital, sentia dores. Para a glória de Deus, irmãos, no momento em que tudo aconteceu, na hora que a batida aconteceu, eu não sentia dor nenhuma. Para mim eu estava apagado, eu fui acordar só depois da cirurgia, na sala de recuperação. E ali os médicos falaram para mim, ele é um milagre de Deus. Aleluia, Deus! Todo mundo que olhava para mim dizia, você é um milagre de Deus, jovem. Glória a Deus, ele te Deus! ama muito, ele tem uma grande obra na tua vida. E eu vi naquilo ali e dizia, amém. E certa noite eu levantei pela madrugada, porque eu era igual um zumbi, eu não dormia direito. Eu vivia acordando de madrugada, ficava acordado, olhando para a janela e olhava o céu tudo escuro, pedindo para Deus para que passasse logo o tempo, para chegar a hora de eu sair dali. E parece que ali, irmãos, eu passei no hospital 7 dias. E parece que aqueles 7 dias pareceram 1000 anos. Para quem está no hospital sabe disso, que as horas lá demoram a passar. Você fica em uma cama entediado sem fazer nada. E ali, eu naquela situação, eu levantei pela madrugada, olhei para o céu, olhei para o teto, porque tinha 3 coisas que eu fazia no hospital. Uma era chorar, a segunda era olhar para o teto e falar com Deus só na minha mente, e a terceira era dormir. E nessas vezes que eu dormia, eu tinha visões, eu tinha sonhos, eu não consigo explicar direito. Aleluia, Jesus. E eu levantei naquela noite e comecei a chorar, como sempre. E chorei, e eu olhei para o lado e vi uma das minhas tias dormindo. Comecei a chorar, perguntar novamente para Deus, o que eu fiz para estar aqui? Não sabendo eu que era por causa da desobediência. Agora eu te falo, aquilo tudo que aconteceu comigo eu não conseguia me lembrar de nada. Eu não conseguia me lembrar da batida, não conseguia me lembrar da cirurgia, não conseguia lembrar de nada. Eu cantava na igreja, eu não conseguia lembrar dos louvores que eu cantava. Mas naquela noite, quando eu perguntava para Deus o que eu fiz para estar aqui, Deus não me deixa aqui morrer nesse lugar. Naquela hora que eu falei aquilo ali, eu me lembrei de um louvor que eu cantava muito. E eu comecei a cantar aquele louvor na minha mente. E de repente eu comecei a chorar. Comecei a agradecer a Deus, porque eu estava vivo. Eu estava naquela situação, uma situação que eu não desejo para ninguém, mas eu estava vivo. E isso que importava. Glória a Deus, aleluia. E de repente eu ouço a notícia que a minha pastora ia lá no hospital me visitar com o meu pastor. Isso foi no 6º dia. A médica passou pela manhã e falou, eu vou te dar alta. Amanhã eu vou atrás do médico e vou te dar alta. Eu esperei e falei, Jesus, cadê aquela médica? E nada. Eu ali ansioso para sair daquele hospital, para ir para casa, para ver minha mãe, e nada. Mas não foi naquela hora que eu saí. A minha pastora com o meu pastor vieram no outro dia, no 6º dia, falou assim, Nilson, Deus me enviou aqui nesse hospital para te dizer uma coisa. Amanhã você sai daqui. Glória a Deus. Ela não sabia de nada que a médica falou, nada. Deus falou para ela que eu ia sair no outro dia. E logo pela manhã cedo, mais 7 horas, eu acordei. A médica passou no quarto e falou,
vou te dar alta, só espera um momento que eu vou pegar ali uma papelada. E ela foi, me deu alta, e eu saí daquele hospital glorificando o nome do Senhor, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Mas o inimigo, ele não deixou de me atormentar. No outro dia, eu saí do hospital, a gente estava na sala, eu, minha avó, minha mãe, minha irmã, e eu deito no colo da minha mãe, e de repente, quando eu levanto, eu vou no espelho e olho pro pescoço, porque eu fui para casa com um aparelho ainda no pescoço, tinha que voltar para tirar, e aquele aparelho eu respirava por meio dele. Quando eu olho, o aparelho estava saindo, eu estava olhando a minha garganta por dentro, e aquele aparelho quase saindo. E eu comecei a me desesperar naquela hora, comecei a chorar, porque eu falei: Senhor, eu vou voltar para esse hospital de novo, eu vou voltar para aquele sofrimento. Minha mãe começou a chorar também, todo mundo se desesperar. Minha mãe estava grávida, minha avó é diabetes, minha mãe, se ela ficar muito nervosa, é capaz de ela perder a vida. E com aquela notícia, irmãos, Deus foi tão bom que me deu vida novamente. Porque se eu tivesse morrido, ia ser 3 mortes. Eu vou falar pra Da minha ele. mãe, da minha irmã, e da minha avó. Deus me ressuscitou Vou falar novamente. com ele. E aí, Vou falar minha com ele, mãe tá bom? vai correndo para aquele postinho que fica na frente da minha casa e fala para as enfermeiras, e as enfermeiras avisam uma ambulância, a ambulância vai em casa, me busca, e eu dentro daquela ambulância eu começo a chorar, perguntar para Deus e penso no passado, nas histórias do passado, nos profetas antigamente, e eu perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que tu não permitiu eu nascer antigamente? E eu falava tanta coisa, eu dizia: meu Deus, será que é hoje que eu morro? Porque eu respirava por meio daquilo, se aquilo saísse, já era para mim. E eu perguntei isso para Deus e fui perguntando, e quanto mais eu perguntava, eu chorava, e os bombeiros diziam: não se desespera, vai dar tudo certo. E eu não conseguia mais acreditar em nada. Eu só estava ali mesmo glorificando o nome do Senhor, porque eu estava. Aleluia! E eu chego no hospital, e antes de eu ir para casa, antes da médica me dar alta, o médico falou: olha, toma cuidado para esse aparelho não sair do teu pescoço. Se sair do teu pescoço, você está enrolado. E o que me preocupou foi isso, essas palavras dela. Eu dentro daquela ambulância, eu me desesperava por isso. Eu dizia: será que eu vou morrer? Será que vai acabar agora a minha vida? Deus, e a obra que tu disse que tinha comigo? Vai acabar tudo agora? E eu chego no hospital, demoro a ser atendido, eles me encaminham para o outro hospital onde eu fiz a cirurgia, no hospital de base. Chegando lá, o médico me conhece, pega, tira o aparelho e coloca um curativo aqui. Com a glória de Deus, aquela cicatriz, aquele buraco que estava no meu pescoço, em 3 dias começou a cicatrizar. No 4º dia, estava tudo sarado, com a glória de Deus. E eu, ali dentro daquele hospital, irmãos, o único desejo que vinha no meu coração era: eu quero ir para a casa de Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero ir para o culto. Quando eu acordava, 7 horas, eu me lembrava: nessa hora está começando o culto. Que na igreja lá, nós oramos de 7 horas até 7h30. E tinha horas em que eu pegava, orava 7 horas até 7h30. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo eu estava feliz porque estava vivo, mas triste porque estava naquela situação sem poder falar, sem poder expressar alegria. E eu saí do hospital, entrei no hospital em uma quinta-feira, saí na quarta. Meu pastor foi em casa e falou: Nilson, espera os médicos tirarem esses pontos do seu rosto. Quando eles tirarem, você pode ir para a igreja. Tudo bem. Eu passei esses dias aí pedindo: Deus, faz esse tempo passar logo rápido para mim, para a tua casa te adorar. Aleluia! Eu estava sedento para buscar a Deus. E chega o domingo,
E eu falei, eita, amanhã que eu vou para a casa de Deus. Aleluia. Eu fui alegre naquele domingo, porque eu ia para a casa de Deus, a minha mãe e minha avó, todas foram para a casa de Deus, e eu fiquei em casa, sem fazer nada. Eu fui ler a Bíblia. E chegou na segunda-feira, cedinho, eu me arrumei, fui para a casa de Deus, dobrei os meus joelhos, orei, agradeci a Deus pelo que Ele tinha feito na minha vida. Aleluia. A partir daquilo ali, irmãos, que Deus permitiu na minha vida, eu tomei uma posição diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu comecei a chegar cedo na igreja. Antes do culto terminar, eu já tinha orado 2 horas, 1 hora, 30 minutos, mas eu orava. E ali, meu desejo para buscar a Deus só crescia. Glória a Deus. E logo em seguida, Deus envia um profeta em casa. E essa irmã começa a falar que Deus tinha me dado um grande livramento. Aleluia. Que o diabo ele tentou me matar, mas ele não iria desistir. Ele iria continuar tentando me matar. Amém. Certo que uma dessas vezes que eu fui cedo para a igreja, eu estava lá sentado, ainda não tinha a chave da igreja. Estava lá sentado, esperando o pastor chegar para abrir a igreja. E de repente eu olho um homem bêbado andando na rua com um pedaço de cana. Eu olho para ele, estava eu e outra irmã. Eu estava sentado mais na frente, a irmã mais lá atrás. E aquele bêbado, ele olha assim para mim, ele vai passando direto, depois ele para e me encara e volta para onde eu estava. E ele fica me encarando assim.